É um prazer te conhecer, tá bom, Lucas? Nesse Igualmente. sufoco. Ai, que sufoco! Não, e eu tô desde 4h30 aqui a postos, colocando tudo no jeito. Na hora o som não dá, né? Assim. Ai, gente. Tô mandando o link, tá bom? Beleza, vamos mandando. Tem, ô Lu, no comentário lá do post que eu fiz, tem uma menina que escreveu por último lá. Eu até te mencionei. Eu já adicionei ela. Beleza. Kelly, a gente manda nos grupos, SCC, Teams. Manda. Pode mandar. Você tá. A Nadir tá na sua lista? Nadir não. Pois é, na minha também não, e ela acabou de me cobrar o link, mas tá bom, já mandei. Tá mandado, pronto. Deixa eu botar no silencioso aqui. Hein, Kelly, você fez toda fitness, né? Eu falei, eu devia ter falado pra Lu, né? Vira Poxa! Já tá... O pessoal que tá entrando já é pelo link? Isso. Isso, ó. É o mesmo que eu recebi aqui, né? Israel. É o mesmo. Tá, vou mandar um ou dois aqui. Pode mandar. Beleza. Olá, pessoal. Cássia, bem-vinda. A Nilza. Oi, Cássio. Tudo bem, Cássio? Cássio, eu quero ver a tua galera aqui, Cássio. Cadê o pessoal da Off Esportes? Olha só como é que eu vim, ó. Olha só como é que eu vim. Zé, eu queria ter vindo fitness também. Aquele nem para me avisar. Já veio já para aquecer todo mundo. Legal. Boa tarde, a Ilma. E aí, Breno? Boa tarde. Boa tarde, Lu, Kelly, Lucas. Tudo bem, graças a Deus. Todos foram escalados para hoje. Eu estava conversando aqui com o Lucas, disse que está frio, ele está lá, ó, com o abrigo dele, né? Tá todo encasacado lá. Muito frio. Mas tá com o capote para cima, né, Lucas? Tem capuz e tudo aqui, ó. Olha aí. Aqui no Maranhão, mesmo chovendo, tá calor. Aqui não tem jeito também, viu? É só calor, né? É só calor. Kelly já tá pronta, é? Já. Não, a Kelly já tá pronta lá. Bom, vamos começar falando já os nossos anúncios, Lu? Pra gente não perder, né? Quer ir começando? Vamos lá, vamos começando falando do nosso canal do Telegram, nosso canal Viver Saúde, que inclusive essa semana nós completamos 1 mês de conteúdos para vocês, né? De nos dedicando. A gente está nós estamos dedicados em passar informação de qualidade para vocês, que vocês consigam realmente colocar em prática tudo isso que a gente tem colocado, né? Da gente viver a saúde em todos os aspectos, na nossa vida física, emocional e espiritual. E a gente quer agradecer muito o Ministério aí de Intercessão, o Ministério Vida, os vídeos em relação à saúde espiritual são muito especiais. Muito obrigada pela participação da comunidade em manter o nosso canal com conteúdos agradáveis e edificantes para todos nós. A nossa Nutri Cris, né, Cris Hassan, que tem mandado também muitas receitinhas. Então, a gente está muito feliz com o nosso canal. Coloquem, mandem para pessoas que vocês ainda não viram na lista lá, né? Para que possam participar, para que estejam inteirados também dos conteúdos, porque tá bem legal. Não é isso, Kelly?
Isso, e assim, se você não tem ideia de como que você pode influenciar alguém. O que você faz, você realmente impacta na vida de outra pessoa. Então, se você fez uma receita legal, uma receita saudável, que ficou legal, e eu recebo vários, eu fico tão feliz quando eu vejo, ou então as próprias receitas que a Cris coloca, né? As próprias receitas que a Cris coloca e vocês fazem, tiram foto, mandam pra gente, ou então um exercício físico que você está fazendo, uma nova rotina que você fez, manda pra gente. Quando a gente coloca isso para as pessoas, às vezes, se você não quiser se identificar, não tem problema, a gente não precisa colocar o seu nome, mas isso influencia outras pessoas. E eu vejo essa rede do bem, essa teia do bem acontecendo, e é muito, muito legal. Muito legal mesmo. A Rita tá aí, né? A Rita é a nossa principal influencer aí. Né? Ela sempre fazendo as receitinhas, colocando lá as atividades que ela tem feito. Isso influencia muito mesmo. Muito legal. A gente queria pedir para que todos vocês desligassem o microfone para a gente não ter interferência, para vocês ouvirem tudo de maneira bem legal, certo? E durante a roda de conversa, quem tiver alguma pergunta, pode ou colocar aí no chat, ou pode mandar no nosso WhatsApp também, no meu e da Kelly. E a gente vai passar no final do programa, a gente vai passar para o Lucas e assim que possível, né, ele vai responder. Tá certo? Isso. Lembrando que a nossa roda de conversa, as nossas rodas de conversa têm sido gravadas. Então, eventualmente, pode ser que apareça, porque ela vai subir para o canal do YouTube, que é o canal oficial do Espaço Alfa. Então, pode ser que apareça a sua imagem. Se você preferir que não apareça a sua imagem, então você pode desabilitar a câmera, tá bom? Que você não vai perder nada, você vai conseguir assistir o Lucas falando, vai conseguir ver, se caso a gente faça alguma pergunta, você vai ouvir normalmente, só não vai aparecer você na sua telinha. Tá vendo que tem vários quadradinhos aí? A sua telinha vai ficar escura ou com alguma outra foto, aquela que está no seu perfil do Zoom. Então, caso você queira preservar a sua imagem, e nós queremos dar essa liberdade para você, estamos avisando que essa roda de conversa é gravada e que vai subir para o nosso canal do YouTube. Então, você pode deixar fechadinha a sua câmera caso você não queira aparecer. Mas se quiser aparecer, é bom que a gente mata a saudade. E a gente já está vendo todo mundo aqui. É muito legal. Lembrando que a Lu falou, caso você que entrou agora, deixa desabilitado o seu microfone, isso vai facilitar para que todos ouçam quem está, a única pessoa que vai falar. E se você quiser fazer perguntas, como a Lu falou, você pode colocar ali no chat ou pode mandar para nós. Se você recebeu o link, é porque você tem o nosso contato telefônico, então você pode mandar as perguntas para a gente também. E vamos, então, apresentar o nosso palestrante, Lu? Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui hoje para falar sobre como a gente pode usar o nosso corpo na sua total potencialidade, né? Nosso corpo é uma máquina perfeita, mas a gente não sabe usá-lo, né? E o Lucas veio conversar com a gente um pouquinho sobre isso. Nós estamos em período de quarentena, isolamento. Algumas pessoas ainda estão naquela assim, saio do lugar ou não saio, coloco em prática ou não coloco, né? Quais são os métodos aí que a gente pode utilizar nesse momento? E vamos deixar esse bate-papo bem interessante, bem gostoso, bem leve, né? Chat de vocês, o Lucas, tá? ele tem... Configure aí. Vamos pedir para desligar o microfone, por favor. E mesmo que as pessoas vão entrando aos pouquinhos, os microfones todos estarão desligados. Põe desse jeito aí a configuração. Esperamos que sim. Vamos lá, Lu. Então, o Lucas é um grande amigo meu, de Juiz de Fora. Mesmo que outras pessoas possam ir entrando,
ninguém vai conseguir liberar microfone, entendeu? Vai bloquear de todo mundo. Bom, vou tentar falar aqui para quem está organizando aqui fechar todos os microfones, tá? Continua falando, Lu. Vamos lá. Então, o Lucas é um grande amigo meu de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele é formado em Educação Física, ele é mestre e doutor em Saúde, e ele é o idealizador do Instagram Boa Forma Adventista. Ele e a sua esposa Raquel, que também é psicóloga, os dois que colocam os conteúdos no Instagram do Boa Forma Adventista, conteúdos muito legais, muito atualizados para o nosso dia a dia. E nós queremos muito ouvi-lo nessa tarde para que a gente possa usar o nosso corpo, ter cada vez mais saúde e viver saúde, que é a nossa meta, né, desde que a gente começou as nossas rodas de conversa. Então, Lucas, seja muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes de te receber, de você ter tirado um pouquinho aí do seu tempo para passar algumas informações para a gente. Valeu, muito obrigado. Estou falando aqui, todo mundo já está ouvindo? Tá tranquilo? Tá ouvindo? Sim, tudo ótimo. Então tá, porque o pessoal não pode responder porque está com os microfones desligados. Então, obrigado, Lu, pelo convite, né? Acredito que a maioria aqui é do Espaço Alfa, né? São amigos, são irmãos aí do Espaço Alfa, onde vocês frequentam. A gente já teve o privilégio, a oportunidade de ir aí 2 vezes, se não me engano, foi 2014, 2015. Não sei ainda se é no mesmo lugar, né? Estamos quase mudando, tá quase lá. Eu acho que nessa época que eu fui, tinha já um terreno comprado numa parte mais plana, mas era só terreno. Isso, a nossa obra está quase finalizando, graças a Deus. Que bom, então já andou bastante aí desde quando eu passei por aí. Então, obrigado pelo convite, você me explicou como que tem funcionado, né? Uma sequência de eventos desses, né? De palestras dessas aos sábados, bastante gente já falou antes de mim. Vi que vocês já tiveram pessoas de muito gabarito aí, né? Falando, doutor Luiz, doutora Dani, né? Sim. São 2 queridos, assim, extremamente competentes, pessoas maravilhosas. E eu tenho certeza que com eles e com os demais profissionais que já passaram por esse momento, vocês já aprenderam bastante. Espero conseguir dar minha contribuição também de uma forma bem singela, bem humilde, mas dentro da minha área, né, de formação. E você falar de saúde, assim, depois que doutores, né, falaram, doutores médicos falaram, é uma responsabilidade ainda maior. Acredito que entre o público aqui também deva ter profissionais de saúde, então é uma responsabilidade maior ainda você falar para aqueles que entendem do assunto que você está falando, é mais responsabilidade, você tem que caprichar no que vai fazer, no que vai falar. Lu, só fazer um adendo rapidinho, eu te mandei um oi no WhatsApp, é porque uma pessoa que viu através do Boa Forma Adventista falou que está pedindo senha, e você disse que não pediu senha, né? Não precisaria. Mas então, olha só, ela falou nosso... que escreveu no Instagram. Lu, se puder dar uma olhadinha aí para ela entrar. Eu vou olhar, pode deixar. Tá bom? Manda bem. Tá bom. A Monique colocando a senha aqui, ô Lu, no chat tem uma senha que a Monique acabou de colocar, como eles usam também, né? Então já pode usar essa aí mesmo. De repente alguns precisam. Às vezes essa senha vai dar 128, né? Deixa eu digitar para a pessoa aqui também. 128, 721. 721, beleza. Tá. Então, voltando aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu vi que tem bastante gente na sala, né? Uma sala de aula bem grande, né? São 48 participantes aqui. Cada um no seu cantinho, mas a gente sabe que isso reunido já é uma galerinha bastante considerável, né? Uma sala cheia. Então vamos falar de saúde e como a gente pode se beneficiar em nossa saúde através do exercício, da atividade, como que esse comportamento, né, esse hábito pode influenciar na nossa saúde geral e com isso na nossa saúde mental, física, no nosso bem-estar em geral. Bom, eu queria compartilhar a tela, eu preparei uns slides aqui, aí eu acho que já vai jogar para todo mundo ao mesmo tempo, né? Vou compartilhar a tela aqui. Ficou tudo preto a tela para vocês? Escrito só Boa Forma Adventista? Perfeito.
Beleza. Então, vou seguir a minha fala a partir dos slides. E se alguém tiver alguma coisa, alguma pergunta, assim, em algum momento, deixa no chat, né, como vocês falaram, para a gente poder responder tudo no final, para fazer a apresentação assim de uma forma sequencial. Então, isso aí é o Instagram que a gente cuida, eu e minha esposa, Raquel. Nós temos esse Instagram chamado Boa Forma Adventista. E nesse trabalho, através da internet, a gente tem tentado passar muito da informação sobre saúde física e mental, especialmente. E nesse período que a gente está passando, né, a gente vê quão é mais essencial ainda a gente cuidar da saúde, a gente manter um equilíbrio emocional, a gente permanecer com as nossas capacidades assim bem organizadas e bem equilibradas, para a gente vencer esse período aí difícil que nós estamos passando. Não tem uma data para acabar, né? Isso que é o pior. Eu acho que isso mentalmente é o que mais consome as pessoas, porque a gente teve uma data de início, a gente está no meio, mas a gente não sabe quando sai disso. Então, conter e controlar essas emoções aí, eu acho que é a parte mais complicada por não ter uma data. Então, a gente está sempre esperando algo, mas a gente não sabe quando que é, né? Então, a gente pode se comparar até com a volta de Jesus. A gente está aí ansioso, esperando, a gente não sabe quando é que é, mas a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar bem para isso. E cuidar da nossa parte física é essencial para esse período que a gente está passando. Então, assim, começando de uma forma bem ampla, né? Eu trouxe um slide aqui sobre o corpo, de maneira bem resumida mesmo, né? A gente sabe que o corpo é uma estrutura muito complexa. A gente tem partes que são integradas, partes que trabalham de forma auxiliando umas às outras e até mesmo partes que são opostas umas às outras no nosso organismo, para que tudo funcione de maneira organizada, de maneira produtiva e positiva. Então, a gente tem um corpo que é muito complexo, o que torna nada muito simples falar de corpo, falar de saúde. A gente tem que entender a complexidade disso também. Então, a gente tem de maneira básica e resumida, né, uma presença de 206 ossos pelo corpo. Algumas pessoas têm um a mais, um a menos ali por uma formação diferente. Nosso corpo ele é composto por diversas articulações de diversas maneiras. São aproximadamente 600 a 650 músculos que trabalham proporcionando movimento. Esses movimentos, muitos são voluntários, a gente tem poder de decisão sobre esses movimentos, mas alguns são involuntários e, graças a essa máquina perfeita, esses movimentos involuntários é que faz com que muita coisa funcione de maneira essencial na nossa vida, né? Como o batimento do coração, o enchimento e o esvaziamento dos pulmões. Então, a gente tem uma cadeia de movimentos que funcionam de forma automática. E a gente tem outra cadeia de movimento que funciona de forma escolhível, né? A gente que decide se vai movimentar ou não. Mas a gente sabe também que decidir manter o nosso corpo em atividade constante influencia diretamente naquele movimento que ele faz de forma involuntária. Porque se a gente mantém um estilo de vida muito parado, com pouco movimento, totalmente sedentário, a gente prejudica até aqueles movimentos que são os involuntários. A gente tem um coração que vai bater de forma mais fraca, a gente tem um pulmão que não vai respirar com tanta capacidade. Então, a gente tem que entender essa complexidade aí para tornar o funcionamento do nosso corpo de uma forma mais simples. A gente tem aproximadamente 2 metros quadrados de pele, que faz parte de um sistema. E aqui ao lado eu coloquei os sistemas. Vários sistemas funcionam integrados e automaticamente no nosso organismo para que a gente possa viver, respirar, pensar, agir, trabalhar, desenvolver o nosso papel na sociedade. E esses sistemas são cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, sensorial, endócrino, excretor, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático e tegumentar. Então, a gente não pode partir do ponto de pensar que saúde é só não estar doente, né? A gente, com essa complexidade dentro do corpo, por mais saudável que a gente viva e pelo maior estilo de vida saudável que a gente escolha ter, alguma doença a gente vai ter. Em algum momento a gente vai estar doente. Agora mesmo a gente pode estar assim numa condição saudável, mas ter algum tipo de doença. Se a gente vê lá a classificação das doenças, né, naquele livrão chamado CID-10, né, que classifica lá todas as doenças e tal, é impossível, né, a gente imaginar que na nossa humilde pessoa aqui não tem um itemzinho daquele que está descrito lá, né? Então, assim, doença nós vamos enfrentar, nós vamos passar por elas, mas o fato da gente se fortalecer através das nossas escolhas
e manter o nosso corpo mais saudável possível, a gente vai enfrentar essas doenças quando elas vierem de uma forma mais positiva e proativa. E aí, com relação ao movimento, o que a gente tem que entender? O nosso organismo, o nosso corpo inteiro foi criado para o movimento. Nós fomos desenvolvidos para o movimento. A gente precisa estar constantemente em movimento. Tanto que a gente sabe que quanto menos a gente se movimenta, maior seria o nosso estado de sedentarismo. A gente tem muitos prejuízos com isso. Então, partindo do ponto que a gente sabe que movimentar é essencial, a gente tem que entender como fazer isso. É um movimento por si só? O movimento por si só já ajudaria bastante, sim. A gente já deixaria de viver um estilo de vida extremamente sedentário. Mas como que a gente pode programar esse movimento, né? Como que a gente pode escalar esse movimento e dar sequência nele para que seja de forma mais positiva possível no nosso ganho em saúde. Então, a gente tem que entender... Só um momento, pessoal. Vou aproveitar que você deu a pausa, Lucas. Sim. Se você conseguir levantar um pouquinho a sua câmera, aí consegue te centralizar melhor. Levantar. Sim? Deixa eu chegar para... Isso. Perfeito. Eu não sei o que houve, que eu não estou conseguindo passar minha tela mais. Deixa eu só conferir aqui. Parei numa tela chamada movimento, né? Que foi o que vocês viram? Isso. Ah, tá. Eu vou do método mais fácil aqui. Então, dentro do movimento, né, a gente tem que entender a diferença que é para nós, na nossa execução de movimento, o que é uma atividade física e o que é um exercício físico. De maneira geral, as pessoas falam tudo como se fosse uma coisa só. Você está fazendo atividade física? Não. Você está fazendo exercício físico? Às vezes a gente confunde esses conceitos e coloca tudo num pacote só. Mas vamos entender, então, qual a diferença entre essas duas classificações. A atividade física, então, é qualquer movimento corporal produzido pela contração muscular e que resulte em aumento substancial das necessidades calóricas sobre o gasto energético em repouso. Então, a atividade física é tudo aquilo que a gente faz desde a hora que a gente acorda e sai da cama. O movimento por si só, que é produzido por uma contração muscular, aumenta o gasto calórico comparado com aquela pessoa que ficaria deitada o tempo todo, que seria um gasto calórico basal, e com isso você se movimenta para lá, para cá, vai no quintal, volta, sobe uma escada, desce. Esse tipo de movimento é a atividade física. Então, a atividade física, basicamente, todo mundo faz. Porque tem gente que fala, você está fazendo atividade física? Não, não estou. Mas está. Porque atividade física é isso, é esse movimento do dia a dia. O simples fato de você ir para o trabalho e voltar, mesmo que seja de carro, mas em algum momento você andou até o carro, você saiu do carro, você foi para a sua estação de trabalho, voltou, seja o que for. Então, a atividade física todo mundo faz, desde que não tenha uma condição extremamente limitante, uma condição motora extremamente limitante, uma pessoa 100% acamada. Então, a atividade física é algo que todo mundo faz. Já o exercício físico, qual que é a diferença então? Além de também aumentar o gasto calórico, possui um caráter planejado e estruturado como tempo, distância, ritmo determinado, realizado para melhorar ou manter a aptidão física. Então, o exercício físico ele é programado. É aquilo que você recebe como meta, né? Então, você foi para a academia, vamos dar um exemplo aqui desse tipo de atividade. Academia, você foi lá, passou por uma avaliação e recebeu o seu programa de treino. Aí você está fazendo um exercício físico. Ou você tem lá uma programação para, vou fazer caminhada 3, 4 vezes por semana. Eu vou fazer por 40 minutos, ou então eu vou andar 5, 6 quilômetros e vou tentar manter meu ritmo aí em X unidade de medida. Então, isso aí seria o exercício físico. O exercício físico, então, já não é todo mundo que faz, né? A atividade física, sim, ela é realizada por todo mundo que está aí, ou deitado ou sentado. Eu estou vendo pessoas aí de diversas maneiras, né? Eu estou passando aqui, enquanto eu vou falando, eu vou passando para ver o rostinho de cada um. Eu vi que tem gente deitada, tem gente sentada, tem gente recostada. Então, de alguma forma, todos vocês fizeram alguma atividade física hoje. Então, vamos lá. Aí, a gente colocou aqui, ó, para manter ou melhorar a aptidão física. Agora, o que seria essa aptidão física, né? O que o nosso corpo tem aptidão a desenvolver?
até onde vai nossa capacidade, o que somos preparados para fazer. Essas aptidões, elas são múltiplas. Então, quais seriam essas aptidões, né? Será que você tem aptidão para subir e descer 30 lances de escada? Será que você tem essa capacidade? Será que você tem aptidão para empurrar um objeto, sei lá, um guarda-roupa? Você tem que deslocar ele dentro do cômodo. Será que você tem aptidão física suficiente para empurrar esse móvel? Então, essas aptidões, elas são múltiplas. Por isso, quando a gente pensa na potencialidade máxima do nosso corpo, a gente tem que entender essas aptidões para desenvolvê-las todas de uma maneira equilibrada, para que nenhuma fique mais fraca do que a outra. Então, vamos entender quais são essas aptidões, né? A primeira delas, desse conjunto de aptidões físicas, é a velocidade. A gente vê pela imagem aí. Lembrando que a aptidão física, na verdade, você não desenvolve exclusivamente uma. Elas acabam trabalhando em conjunto, né? Porque o nosso organismo é esse complexo todo. Mas a gente vê na ilustração aí que as pessoas estão correndo. Então, a aptidão mais importante nessa atividade que essas meninas estão participando aí é velocidade. Elas estão realizando uma prova de velocidade. Vai vencer aquela que foi mais rápida do que a outra. Claro que nessa modalidade aí, se você vê, é aquele revezamento, né? Uma tem que passar o bastão para a outra. Então, a gente sabe que também exige outra aptidão física nessa atividade, mas de maneira mais evidente é a aptidão da velocidade. Então, a velocidade, o que é essa aptidão, né? O que a gente entende como velocidade? É a capacidade de exercer ações rápidas e explosivas, permitindo a execução rápida de gestos. Então, será que você hoje está na sua maior potencialidade de ser uma pessoa veloz ou de desenvolver os seus gestos de uma forma veloz? Talvez não, porque não precisa, você não tem essa exigência. Mas se você treinar, você consegue ser uma pessoa mais veloz. Isso não vale só para fazer uma corrida, não é só para um sentido de competição. Mas para o dia a dia você pode treinar essa aptidão e ser uma pessoa mais veloz. Uma segunda aptidão é a força. A força, então, o que seria a força? A gente vê pela ilustração que a pessoa está fazendo um exercício aí que chama leg press e ela tem que empurrar esse conjunto ali que está na sola dos pés dela, né? Ela desce e empurra. E ali ela vai regulando o peso que ela coloca de acordo com a força que essa pessoa tem. Então, a força, o que seria? A capacidade de superar ou opor-se a uma resistência por meio da atividade muscular. Então, a resistência ali era o peso da máquina mais as anilhas que a pessoa acrescenta. E a força, em geral, pode ser segurar uma sacola do mercado quando você acabou de fazer uma compra. Será que você tem força? Você tem essa aptidão desenvolvida para conseguir segurar esse peso do mercado, de uma sacola do mercado? Ou qualquer outra coisa do dia a dia? Será que o nosso corpo está forte o suficiente? A gente já está na nossa plena força? Ou a gente poderia ainda desenvolver essa aptidão e deixá-la ainda mais evidente no nosso corpo, né? Outra aptidão é a resistência. Pela imagem a gente já vê que é alguém que está fazendo um esforço ali, parece que não é um esforço que começou agora. Então, será que essa pessoa tem a capacidade de resistir a esse esforço por mais tempo? Então, o que a gente entende como uma capacidade de resistência? A resistência é a capacidade que faz a pessoa conseguir sustentar uma atividade ou exercício por um longo período. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma corrida ou uma caminhada, você está naquela fase inicial ali que você caminha um pouco, vai fazer uma corrida. Quando você está correndo, quanto você consegue permanecer nessa atividade de corrida? Essa seria uma forma de você enxergar essa capacidade, essa aptidão que é a resistência. É você suportar aquele esforço, suportar aquela atividade por um tempo maior. Quando você começa a correr, às vezes você só consegue correr por 30 segundos, cansa, para, você tem que caminhar, você diminui o esforço. Aí você vai correndo, vai treinando. De repente você está correndo 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15, 20, por aí vai. Então você vai aumentando, além de outras capacidades, basicamente a sua resistência. Você consegue suportar por mais tempo o determinado esforço. Outra aptidão que às vezes é muito negligenciada é a aptidão da flexibilidade. E a flexibilidade ela é extremamente importante e tem sido muito relacionado a uma condição maior, mais geral de saúde. Quando a gente pega alguns estudos que comparam, né, e verifica estado geral de saúde com algumas aptidões físicas, a gente tem visto que
basicamente, força e flexibilidade são as mais relacionadas com o maior estado de bem-estar e de saúde das pessoas. Então, o que a gente entende por flexibilidade? A capacidade que permite a execução de movimentos variados e com grandes amplitudes. A gente vê como flexibilidade, pela imagem, uma pessoa que é mais elástica, então são aquelas modalidades mais no campo da ginástica. Essas pessoas treinam muito mais a flexibilidade. Você não vê, por exemplo, um grande treinamento de flexibilidade sendo realizado por pessoas que praticam musculação, fisiculturismo. Essas pessoas negligenciam um pouco essa capacidade da flexibilidade e priorizam a capacidade da força. Mas a gente sabe que num bem-estar geral e num crescimento em saúde, a gente tem que priorizar todas essas capacidades. A gente precisa treiná-las todas em conjunto. E uma outra capacidade ou aptidão física que nós temos é a da coordenação motora. A gente vê aí na imagem, né? Isso não deve ser uma atividade tão simples de realizar. Você tem uma bolinha lá que é bem pequena, você tem um lançamento que vem de outra pessoa, então você não sabe em que posição esse lançamento vem. Vamos pensar que você é essa menina que está na posição de rebatedora. Você tem que fazer a leitura do cenário que está ali acontecendo, a bolinha, você tem que fazer a leitura da velocidade que ela está chegando, você tem que fazer a leitura da posição que ela está, modificar a posição do seu corpo, girar para cá, girar para lá e poder acertar nessa bolinha. Então a gente vê que isso aqui representa muito bem a nossa aptidão de coordenação motora. E isso seria o quê, então? A capacidade que permite a execução de uma ação de diversos grupos musculares em uma sequência de movimentos com máxima eficiência. A gente pode pensar também que tem atividade de coordenação motora que não exige toda essa dinâmica de uma rebatida do beisebol, mas você pode precisar o quê? De muita coordenação motora para fazer uma costura de uma peça de roupa que descosturou. Você tem que ter alguma habilidade ali. Não podemos classificar como uma grande coordenação. A coordenação motora é fina. Mas, em geral, a coordenação exige isso. Uma sequência de movimentos, uma cadeia de músculos trabalhando para que lá na frente, no final do movimento, você consiga fazer com máxima eficiência. Essa pessoa mesmo, né, de rebater a bolinha de beisebol lançada ali. O movimento em si começa lá na ponta dos pés e vai desenvolvendo uma cadeia de movimentos ali, tudo muito organizado, para no final o resultado do movimento mesmo ser lá na ponta do taco de beisebol. Outra aptidão que a gente tem, que deve ser treinada, é a agilidade. A agilidade, ela anda muito junto com a coordenação motora e a velocidade, porque a agilidade seria o quê? A capacidade de executar movimentos rápidos e ligeiros, só que aí incluindo mudança de direção. Então, a agilidade é você ter controle ali do que você está fazendo, da forma como você está fazendo, e ter mudança de direção sem que isso prejudique o movimento, o resultado final do movimento que você precisa. E também existe a aptidão física do equilíbrio. O equilíbrio, a gente tem como uma aptidão mais evidente a perda do equilíbrio conforme vai passando a idade. A gente sabe que hoje um dos maiores motivos, né, de problema de saúde, de problema no idoso, é queda. E queda muito se dá por falta de equilíbrio, por perder o equilíbrio. Só que junto com a perda do equilíbrio, o idoso perde força, o idoso vai perdendo todas essas capacidades físicas, na verdade. Só que a gente tem que voltar a entender o seguinte, essas capacidades físicas, elas são treináveis. Não existe uma condição que a gente está hoje que seja, nossa, já estou no máximo da minha capacidade de equilíbrio. Colocando aqui para a gente que nós somos pessoas normais, né? A gente não é super atleta, não sei se tem alguém aí que é um super atleta aí de alguma modalidade. E por mais que seja um super atleta de uma única modalidade, será que essa pessoa está com todas as outras aptidões físicas bem treinadas, né? Então, a gente vê que as aptidões físicas, elas atuam em conjunto, elas deveriam ser melhoradas em conjunto e, ao mesmo tempo, isso vai trazendo sempre muito benefício em saúde. Então, o equilíbrio, que seria a capacidade de executar uma combinação de ações musculares a fim de sustentar o corpo sobre uma base, contra a lei da gravidade. Aqui a gente ainda está vendo que o equilíbrio está numa base instável, né? Que é aquela fitinha de slackline.
Mas, às vezes, se a gente fizer um desafio de você aí só ficar em pé agora, levantar, tirar um pé do chão e ficar sobre só um pé, você já vai perder o equilíbrio. Você vai perceber que vai dar uma tremedeira, você vai desequilibrar para um lado, vai desequilibrar para o outro. Agora, você imagina no passar, né, do desenvolvimento dessa habilidade, aí você vai fazendo novas provocações e você já vai tentar, então, um equilíbrio numa base instável, mais difícil ainda. Então, a gente vê que às vezes a gente acha que está super saudável, que está bem. Tem muito tempo que eu não vou ao médico, tem muito tempo que eu não tomo remédio, que eu não gripo, que isso, que aquilo. Mas será que de fato nós estamos cuidando da saúde de uma maneira plena, né? Cuidando do nosso corpo de uma maneira completa? Porque são muitas aptidões e elas são treináveis. Então, todo mundo que está aqui assistindo hoje, inclusive eu, temos condição de quê? De ter todas essas habilidades, essas aptidões numa condição melhor, desde que a gente faça treinamentos para essas habilidades e essas aptidões. Como eu fui reforçando, essas aptidões são treináveis. Tudo isso é modificável. A gente consegue, sim, se colocar numa condição de mais aptidão, de ser mais forte, de ser mais veloz, de ter mais equilíbrio, de ter mais agilidade e por aí vai. Essas são aptidões treináveis e a gente tem condição de melhorar isso na nossa vida. Bom, então quando a gente entende, eu tenho essas diversas aptidões, foram 7. Legal, eu acho que eu quero melhorar então. Eu quero sair dessa condição que eu estou hoje, quero ser uma pessoa mais apta fisicamente, porque essa é a ideia, né, da aptidão física, é você ter o seu corpo físico apto a desenvolver mais coisas e talvez de uma forma melhor. Então, você partiu do ponto que você quer treinar, você quer melhorar essa condição sua, você quer partir para um corpo mais completo. Então, a gente tem que entender o seguinte, quando você vai para o treinamento, tem alguns princípios que são básicos. Às vezes, a grosso modo, a gente pensa, vou começar a correr, boto o tênis, coloco a roupa adequada e vou correr. Será que só isso vai me garantir um bom resultado? Ou será que, se eu fizer da forma mais adequada, onde o meu corpo vai responder melhor, eu vou ter mais sucesso ou eu vou ter menos chance de insucesso e fracasso? Porque muita gente começa com uma super motivação, uma coisa ou outra ali anima a pessoa e tal, e aí no meio do caminho ela desiste. Por quê? Porque às vezes ela não respeitou esses princípios básicos do treinamento, que dão condição de você ir subindo degrau a degrau e lá na frente você ter realmente o resultado alcançado, que é mais aptidão, mais força, mais agilidade, mais equilíbrio, mais tudo mais. Respeitando esses princípios. E quais seriam esses princípios do treinamento? Bom, a gente tem que entender que existe uma individualidade biológica. Cada corpo, né, cada pessoa é um ser à parte, um ser diferente. Isso também não coloca numa condição extrema de o mesmo exercício não pode ser feito por duas pessoas diferentes. Também não é assim, a gente não pode radicalizar. Porque imagina, então, a gente teria que ter bilhões de prescrição de exercício para atender todas as bilhões de pessoas que existem no mundo. Mas a gente tem que entender que existem conjuntos de pessoas de características semelhantes e de características diferentes. Então, mas de maneira geral, é importante, é super importante a gente respeitar o quê? Essa individualidade biológica e que nem todo tipo de exercício, nem toda modalidade vai surtir efeito para todas as pessoas. Temos que entender que cada ser é um ser. Então, vamos lá. A gente vê aqui um esquema de silhueta. A gente vê que, na verdade, é uma imagem muito mais de composição corporal, né? Masculino, feminino. A gente vê aí que tem pessoas que têm um perfil, né? Um biotipo mais magro. Outras pessoas estão numa condição de mais peso, obesidade, sobrepeso e tal. Então, só por essa imagem, a gente vê que o tipo de exercício que eu vou passar para o cidadão ou para a cidadã do número 2 não pode ser o mesmo tipo de exercício que eu vou passar para as pessoas que são daquele grupo 8, 9. A gente tem que entender essa individualidade e respeitar isso na hora de buscar o melhor resultado possível para as pessoas através do exercício. Então, a gente precisa sempre, né, quando vai prescrever o exercício, ou você aí que vai começar o exercício de uma maneira mais isolada, assim, sem uma consulta, né, você tem que entender que o que o cara faz não necessariamente vai ser o que você vai fazer. Até quando você vai na academia, às vezes você já vê lá uma pessoa que já pega tanto de peso, disso, daquilo, e aquilo pode te motivar a chegar lá,
ou pode também te desmotivar, falar, poxa, eu nunca vou conseguir chegar lá, porque olha só, ele levanta lá naquele exercício 40 quilos e eu só consigo com 8. É muito comum. No início a gente não tem aptidão quase que nenhuma, então a gente tem que ir preparando o nosso organismo para chegar lá. Mas respeitando esse princípio de que nem todo treinamento vai funcionar para todo mundo, a gente precisa não criar, às vezes, expectativas muito exageradas, né? Para não passar por essa frustração de não conseguir. Mas tendo uma boa orientação e sabendo o que te foi passado e confiando naquela pessoa que te deu a informação, todo mundo consegue melhorar de onde está hoje. Outro princípio muito importante que a gente tem que respeitar quando vai começar um treinamento é o princípio da sobrecarga progressiva. Isso acaba sendo com o exemplo que eu acabei de falar agora, né? Um cidadão lá já faz o mesmo exercício conseguindo com 40 quilos e o outro cidadão está pegando 8, 9, 10 quilos ainda. Por quê? Porque precisa passar por esse princípio da sobrecarga progressiva. Nem todo treinamento ele vai começar com uma carga alta, né? A gente tem que começar de pouquinho, vai dando o estímulo ao nosso corpo e com isso a gente vai tendo adaptações. Então, olha só o que eu coloquei. O estímulo gera adaptação. É assim que funciona. Quando você pega e faz uma corrida de 1 quilômetro, você gerou um estresse no seu organismo. E isso gera nele uma sequência lá de eventos e uma adaptação àquilo que você fez. Daí, você faz aquilo e repete aquele processo. Ó, vou correr 1 quilômetro 3 vezes essa semana. Aí, no final da semana, você correu 3 quilômetros. Você teve um volume de corrida de 3 quilômetros. Aí, você se sentiu bem. Na semana que vem, opa, eu acho que eu já consigo um pouquinho mais. Vou correr 1,5 quilômetros. Aí, na próxima semana, você correu mais. Você gerou uma nova adaptação porque você deu um novo estímulo. Então, no final daquela semana, você já correu 4,5 quilômetros na soma. É o volume, né? O volume de treino. É o quanto você fez de exercício durante aquela semana toda. Então, a gente tem que entender isso. Quando você dá um estímulo para o organismo, você provoca nele uma resposta. E aí você tem que dar continuidade nesse estímulo. E essa continuidade ela tem que ser progressiva. Porque imagina, você vai correr 1 quilômetro 3 vezes por semana o resto da sua vida. O seu organismo vai estagnar naquilo ali. Você não vai ainda continuar aquele desenvolvimento das aptidões que você pode, que você tem potencial. Porque você não está aplicando para ele uma sobrecarga. E quando a gente fala sobrecarga, não é só o peso, né? Não é só o peso que levanta na academia. É isso. É o quanto você vai correr, a frequência que você vai correr durante a semana, a intensidade que você vai correr. Você vai correr, mas você vai correr muito, você vai correr de maneira assim, só enganando a você mesmo, você vai correr de fato. E o quanto, né? A quantidade, o volume é a soma de tudo aquilo que você fez durante a semana. Então, a sobrecarga, ela precisa ser progressiva. Você vai dando estímulos e estímulos cada vez maiores, porque seu organismo vai reagindo e vai se adaptando àquele estímulo. E aquilo vai se tornando o seu patamar. E aí você precisa dar mais estímulo para subir mais um degrau, para subir mais um degrau, e assim vai. Outro princípio, então, que a gente tem que entender, além desses dois, é o princípio, nessa imagem aí mostra, né? A gente vai na academia e tem essa sequência de peso lá. Às vezes você começa lá no da ponta, naquele peso que não é nem montado desse jeito, é aquele peso da bolinha, né? Uma bolinha em cada lado lá, começa do 1 ao 10, mas aí você vê, ó, tem gente que pega o de 50, tem gente que pega o de 35, tem gente que pega o de 28. Será que você vai chegar lá? Claro que vai, se você der continuidade e entender todos os princípios, não tem muito limite para você, gente. É totalmente possível a gente sempre melhorar um pouquinho mais nessa questão física. Então, respeitando esse princípio também, a gente consegue melhorar o nosso desempenho, que é a interdependência do volume e da intensidade, a inter-relação do volume e da intensidade. Imagina que você vai agora, assim que terminar a palestra, fazer uma corrida até o máximo que você conseguir, mas você vai correr do início ao fim. Então, você vai correr do início ao fim. Vamos supor, eu vou começar a correr agora, na porta de casa. Isso é só simbólico, tá, gente? Porque ninguém vai sair de casa agora, não. Eu sei, né? Pelo menos o que o noticiário mostra é que em Manaus a situação do coronavírus está até pior do que para cá. É o que a gente tem visto, mas a realidade só vocês que sabem, né? A gente sabe que nem tudo que mostra nos noticiários é de fato aquela verdade. Mas vamos hipotetizar aqui, então. Você vai fazer uma corrida. O máximo que você puder. Você vai correr do início ao fim na sua maior velocidade, com a sua maior intensidade. Você acha que essa corrida vai durar muito tempo? Provavelmente não. Agora você pensa o contrário, eu não vou correr, eu vou só fazer uma caminhada.
Então, nessa corrida, você correu até onde você conseguiu, você ficou 2 minutos de corrida, pum, cansou, seu corpo não consegue mais. Aí, beleza. Aí, agora você não vai correr, você vai só fazer uma caminhada. Será que você vai conseguir só esses 2 minutos ou você vai conseguir mais tempo do que 2 minutos? Com isso, a gente entende essa inter-relação. Quanto maior é a intensidade de um esforço, a tendência é que seja menor o volume dele. E ao contrário, quanto mais volume você aplica, ou seja, quanto mais você coloca de quantidade de exercício, menos intenso ele precisa ser para durar o tempo que precisa. Então, a gente entende que são estímulos inversamente proporcionais, intensidade e volume. Quanto mais intenso você faz, menos quantidade você consegue fazer. Agora, quanto mais leve você faz, você consegue abranger isso para uma maior quantidade de exercício ou de volume de treino. Bom, um outro princípio extremamente importante que a gente tem que entender é o da especificidade. O princípio da especificidade vai um pouco naquilo. Qual é o objetivo? Bom, será que é o mesmo treinamento realizado por um camarada que faz arremesso de peso, aquele olímpico lá, né? Você segura a bolinha de ferro aqui, dá aquele giro e joga. Será que o treinamento desse camarada é o mesmo treinamento que um camarada lutador de esgrima ele vai desenvolver? Porque as habilidades que eles precisam são diferentes. A especificidade do treino é diferente. O resultado que um precisa alcançar é totalmente diferente do outro. O arremessador de peso ele precisa ter muita força, muita explosão, muita agilidade ali naquela cadeia de movimento para ele dar o giro e lançar a bola o mais longe que ele puder. Agora, o lutador de esgrima, ele tem que ter prioridade muito mais na agilidade, na coordenação motora, na resposta rápida, porque ele está ali no combate dele contra um inimigo. Então, tudo que vai acontecer do outro com relação a ele é imprevisível para ele. Ele tem que ter ali aquele jogo, né? Fazer a leitura da cena para antecipar o movimento do outro. Já o arremessador de peso, não. Ele já tem programado. Ó, eu preciso fazer do início ao fim, assim, ó, girar tantos graus a tanto de velocidade, com essa força, impulsionando assim, para no final eu conseguir jogar o peso mais longe possível. Então, os treinamentos, eles vão ser diferentes. Primeiro porque as pessoas são diferentes e também pelos objetivos diferentes. A gente tem que entender que cada treinamento tem que ser específico para o objetivo que a pessoa precisa atingir. É isso que eu coloquei aqui, né? Cada estímulo gera uma adaptação específica. E além disso, tem isso também, né? Você vai fazer um treino de corrida, isso traz uma adaptação e um estímulo para o seu organismo. Agora, você vai fazer um treino de musculação, o estímulo é outro, a adaptação é outra, a resposta do organismo é outra. Você não vai fazer uma corrida e ter hipertrofia muscular, dificilmente. Talvez ali um pouquinho de tônus muscular na região dos membros inferiores, da panturrilha ali e tal. Mas você não vai hipertrofiar peito, ombro, braço, trapézio fazendo corrida de rua. Então, a gente vê que o estímulo que é dado gera uma resposta e aí você que tem que entender qual é o objetivo que você quer para as etapas que você vai cumprir no seu treinamento aí. E aí, ó, a gente vê o exemplo aí da esgrima. As aptidões aqui são completamente diferentes das aptidões de um arremessador de peso, mas de uma forma geral, nós que somos pessoas comuns, temos que treinar o máximo possível todas as nossas aptidões. E a continuidade, né? Só pelo nome a gente entende e é muito fácil compreender esse princípio, a continuidade. Se você pega e faz uma corrida durante 3 meses, e daí acontece um evento, uma coisa ou outra, e você não pode mais fazer a corrida de maneira tão assim, regradinha e sequencial no seu dia a dia. Será que o benefício que eu tive desses 3 meses de atividade, eles vão permanecer, eles vão perpetuar durante todo o resto da minha vida, só porque eu fiz 3 meses? Acho que não, né? A gente precisa respeitar esse princípio que é o da continuidade. A gente tem que programar, tem que fazer e tem que ter um crescimento em cima disso. Os treinos precisam ser progressivamente constantes e cíclicos. Por mais que em algum período a gente diminua o ritmo, diminua a intensidade do que a gente está fazendo, até para o nosso organismo se readaptar, descansar um período e depois ter condição de gerar uns estímulos mais fortes, a gente tem que ter esse planejamento e fazer de forma contínua, porque senão a gente não tem todos os benefícios acumulados.
Não é como uma parede que você constrói, né? Você faz a primeira fieira lá de tijolo, tá lá. Mesmo que você vá terminar de construir sua parede 3 semanas depois, aquela fieira de tijolo tá lá. Aí você vai, vou fazer mais um pouquinho. Você coloca mais tijolo. No treinamento e no exercício, infelizmente, não é assim que acontece, porque senão seria ótimo, né? A gente só iria crescer, ia ficar... Todo mundo ia ser meio que um Hulk, né? Você faz um pouquinho, gera hipertrofia. Opa, nunca mais eu perco essa hipertrofia. Faço mais um pouco, gero mais. Não é assim que funciona. A gente tem que respeitar esse princípio da continuidade, senão a gente acaba dentro de outro princípio aqui, que é este aqui, ó, a reversibilidade. Quando a gente não mantém a continuidade de forma progressiva, né, que a gente tem que entender também que o esforço tem que se somando, porque o nosso organismo se adapta àquele estímulo, ele precisa de um estímulo maior e maior e maior e maior, existe o princípio da reversibilidade. O que acontece? Quando a gente para, a gente perde. Todos os ganhos podem ser perdidos. Então você treina. Poxa, você está lá 3 anos fazendo tudo certinho, treinou. Aconteceu um evento, mudou de cidade, mudou de país, sei lá, perdeu o emprego, qualquer coisa. E aí você para 6 meses. Qual é a sensação que você tem, né? Poxa vida, 6 meses eu perdi tudo que eu ganhei até aqui. Porque existe esse princípio que é biológico, né, gente? Esses ganhos, se não derem continuidade nele, no treinamento, a gente poderá perdê-los. Claro que existe também um ponto positivo, que é o tal da memória muscular. E isso é real, isso é fato, existe. A gente tem lá, né, uma coisa bem especial dentro do nosso cérebro que mantém aquilo ali aceso. A gente não treina, o organismo ele meio que volta ao estado anterior até como uma forma de poupar energia, porque se você vê no ritmo de treino, você tem um gasto calórico específico ali daquela temporada, o seu organismo está acostumado a receber aquele estímulo. Então, quando você para isso, o nosso corpo meio que vai fazendo a releitura do que está acontecendo e vai ficando em stand-by ali. Opa, esse camarada parou de treinar. Peraí, deixa eu ter o músculo um pouquinho menos hipertrofiado agora, porque senão eu vou gastar muita energia. Eu não sei que tipo de energia, que tipo de estímulo eu vou receber agora. Deixa eu ir entrando em stand-by. O corpo ele vai fazendo assim, né? Ele faz a leitura de tudo que você oferece para ele e o corpo te dá uma resposta. Se oferece para o corpo te dá uma resposta. Se oferece, tem a resposta. E assim vai. E aí, quando a gente volta e retoma os nossos treinamentos, a gente tem condição de atingir o mesmo resultado que a gente atingiu durante aqueles 3 anos em não mais 3 anos. Talvez nos próximos 6 meses a gente volta naquele patamar antigo que a gente estava. Isso é uma notícia boa, porque por mais que a gente, em algum momento, tenha que parar de treinar, quando a gente retorna, a gente pode atingir os mesmos níveis de antigamente de uma maneira mais rápida e mais simples. Então, a gente não precisa só perder também. Então, a gente vê nessa imagem isso aí, né? A continuidade, mas a reversibilidade. O cidadão estava da maneira aí mais à esquerda, foi transformando o seu corpo, foi treinando, transformou de uma forma completa aí, né? Saiu de um estado ali, sei lá, de um IMC de 30 e poucos, sobrepeso grau 2, ficou em forma, na última figura aí ficou totalmente em forma, aquele corpinho dos sonhos para muita gente, porque nem todo mundo sonha com isso também, mas ele parou de treinar, com isso ele vai talvez piorar outros hábitos da vida dele e é muito fácil voltar à condição que ele tinha anteriormente. E isso é um fato biológico que realmente acontece. Então, assim, já para finalizar a minha fala, o que a gente tem como recomendação diante de saber quais são essas aptidões, saber como que funciona o treinamento, o que a gente tem que fazer do início ao fim para ter os melhores ganhos possíveis de uma forma segura. O que é recomendado? Essas recomendações da Organização Mundial da Saúde são para a gente manter ali uma boa saúde. Não é nem para nenhum tipo de desempenho atlético, é para a gente sair de uma condição de vida ruim, sedentária e manter uma boa condição de saúde. Quais são essas recomendações, então? Os adultos devem fazer pelo menos 150 minutos de exercício, então a gente não está falando de atividade física, a gente está falando de exercício, lembra? Atividade física todo mundo que está aí faz, mas a gente tem que priorizar o exercício de intensidade moderada por semana. Qual que é a intensidade moderada? A intensidade moderada é aquela que, ao você realizar um exercício físico, você está transpirando um pouquinho mais do que o normal, você está respirando
um pouco mais ofegante e está até com um pouco de dificuldade de fala, se você tiver acompanhado. Então, isso aí é uma forma simples de você entender que você está fazendo um exercício moderado, tá? Quando você alcança essa meta de 150 minutos por semana, você já está trabalhando uma boa condição de saúde para você. E essa forma ela pode ser contínua ou em várias sessões. Então, esses 150 minutos por semana, você pode distribuir, né? 5 dias na semana de 30 minutos, você pode distribuir 3 dias na semana de 50 minutos e até no próprio dia. Vamos supor que você está planejado para fazer 5 vezes de 30 minutos, mas você só consegue 15 minutos de manhã e depois você consegue fazer 15 minutos à noite. Já tem muitas evidências que mostram realmente que o ganho dessa soma dos 30 minutos é o mesmo que se você fizesse os 30 minutos de forma contínua. Então, se você precisar fracionar, não tem problema nenhum. Mas para manter ali uma base, uma boa saúde, o recomendável é 150 por semana e de uma atividade que exige ali um pouquinho mais de esforço da sua parte. Isso para os exercícios cardiorrespiratórios. Então, a gente está falando de caminhada, uma corrida, pedalar, natação e por aí vai. Já para os exercícios resistidos, é aquele que você faz contra uma resistência. Então, vamos imaginar aqui um exercício de peso, né? Que você pega peso, empurra peso, puxa peso. Esse é o tipo de exercício resistido. É contra uma resistência. É mais esforço muscular, exigindo lá força, resistência. Os adultos devem treinar cada grupo muscular principal. Então, nós estamos falando assim de peitoral, costas, conjunto ali de coxa, grupos principais. Porque os outros músculos menores são auxiliares. Quando você vai fazer um exercício lá de peito, por exemplo, aquele supino, né? Você deita lá na mesinha e empurra uma barra. A gente sabe que está trabalhando o peito, mas tem uma musculatura auxiliar ali, que são músculos menores, do ombro, do tríceps, trabalhando junto. Mas a recomendação é o que então? Que cada grupo muscular principal seja treinado 2 ou 3 dias por semana, usando uma variedade de exercícios. Essa variedade ela vem recomendada por questões de estímulo, né? E de origem e inserção de músculo. Os músculos estão posicionados num ponto fixo e geralmente, né, o músculo atravessa uma articulação para poder favorecer a gente se movimentar. Então é super importante que a gente faça exercício contra algum peso 2 ou 3 dias por semana. Ah, mas para isso eu só preciso da academia? Não, porque o músculo ele não sabe o que é uma anilha de ferro e o que é um elástico cirúrgico, aquele elástico lá que você pode usar para fazer uma resistência contra o seu próprio corpo. Então, o músculo não sabe o tipo de resistência que você está usando. Ah, você está pegando um halter lá, oficial, bonitinho, da academia de 5 quilos, ou se é um pacote de 5 quilos de areia que você enrolou, amarrou aí, passou fita e tal. Então, peso é peso. O músculo lê o estímulo através do que foi dado a ele. Ele sabe que é peso, que é resistência. Ele não sabe qual é o tipo de peso. E se o halter é roxo, se o halter é branco, amarelo, isso não faz diferença nenhuma. E até o próprio peso do corpo, né? A gente pode fazer uma sequência de exercício em casa que usa a resistência do próprio corpo, porque o corpo faz peso contra o movimento que você vai fazer. E é super importante que haja repouso entre as sessões. Esse repouso é para você dar um descanso muscular, ele faz lá uma síntese de eventos bioquímicos ali para recuperar um pouquinho de energia para você ter condição de fazer de novo. Então, para os exercícios resistidos, 2 a 3 vezes por semana, cada grupo muscular. E para os exercícios de flexibilidade, esses que são muitas vezes negligenciados, os adultos devem realizar exercícios de flexibilidade pelo menos 2 ou 3 dias por semana para melhorar a amplitude dos movimentos. Aí, com relação a esse tipo de exercício, na verdade, não é aquele alongamentozinho que você faz lá antes de caminhar, né? Você vai caminhar, você vai usar basicamente perna, você está lá alongando aqui e tal. Na verdade, não é necessário para isso. O treino de flexibilidade, a gente tem que entender que a função maior dele é melhorar a amplitude dos movimentos. Então, deveria acontecer em sessões isoladas. Você vai separar agora um tempinho para fazer um treino de flexibilidade. E aí você vai fazer só isso. Você também não deve fazer um treino de flexibilidade e logo em seguida fazer um treino de peso, que você vai pegar muito peso, porque você já deu um desgaste, um estresse articular e muscular ali na região do movimento que você poderia pegar um peso depois. E, na verdade, você vai pegar, dependendo se o peso for alto, você pode até se prejudicar. Então, o treino de flexibilidade deve ser feito de forma isolada. 10 a 30 segundos cada posição, então você vai lá, você vai ficar assim,
Não é só fingir o que fez, não. Fica lá 20, 30 segundos, repete a posição 2 a 4 vezes. Então, é um treinamento que deve ser feito de forma bem específica. E os exercícios neuromotores, aqueles que a gente pode chamar de exercício funcional, envolve mais de uma capacidade ao mesmo tempo, né? Você vai fazer um exercício de força, você vai simplesmente levantar e abaixar um peso. Basicamente, você está usando ali força e a resistência. Mas aqui já são exercícios mais amplos, mais complexos, por exemplo. Olha lá, devem envolver habilidades motores, como equilíbrio, agilidade, coordenação e velocidade. Então, a gente vê, seguindo essas recomendações da Organização Mundial da Saúde, a gente vai desenvolver treinamento de todas as aptidões físicas. E o treinamento de exercícios proprioceptivos, aquele exercício que você tem uma demanda de mais estímulos. Estímulo visual, auditivo, tudo junto, coordenado com movimentos do corpo. Para melhorar a função física e prevenir quedas, principalmente em pessoas idosas. Então, os adultos devem realizar esse tipo de exercício, pelo menos 2 ou 3 dias por semana, de 20 a 30 minutos por dia. Então, a gente vê que essas recomendações, elas são básicas para a gente ter o melhor desenvolvimento possível de todas as nossas capacidades, de nossas habilidades, obter mais saúde, de uma forma ampla, de uma forma geral. Esse aqui é meu último slide, e eu acho essa fala aqui bastante forte, que está escrito no livro Conselhos sobre Saúde de Ellen White. O que diz aqui? O mau uso do corpo encurta o período de tempo que Deus designa para o uso em seu serviço. Essa frase aqui já é muito impactante. Então, Deus designou o quê? A nós para trabalhar para quem? Para Ele. Como? Usando o nosso corpo, de diversas formas. Se você vai dar um estudo bíblico para o irmão que mora no bairro do lado, mas você vai andando, você precisa do seu corpo para fazer isso. Por mais simples que seja, você pensar, não, eu preciso ter o conhecimento da palavra, eu preciso saber tudo sobre a Bíblia, sobre o estudo, porque é assim que eu vou atingir outras pessoas. Tá, mas e o corpo se isola, basicamente, porque vale só o intelectual na hora de você atingir e fazer o trabalho de Deus? Então, o que está colocado aqui? O mau uso do corpo em curto período de tempo que Deus designa para o uso em seu serviço. Se você usa mal o seu corpo, se você é uma pessoa extremamente sedentária, se você adoece com facilidade porque os seus hábitos são os piores possíveis, você conseguiria, de fato, ter uma plenitude ali de realização do trabalho que Deus colocou para você? Né? Opa, eu preciso fazer algo para Deus, mas será que a sua capacidade física, né, a sua saúde está te permitindo trabalhar para Deus o tanto quanto poderia? E fazer mau uso do corpo realmente diminui essa nossa capacidade, tira o nosso tempo de trabalhar para Deus. Ao permitirmos que nós mesmos formemos maus hábitos, dormindo tarde da noite, satisfazendo o apetite com prejuízo da saúde, lançamos o fundamento da debilidade. Então, o fundamento da debilidade muitas vezes é culpa nossa, é irresponsabilidade nossa com o cuidado do nosso corpo. Óbvio que a gente tem que explicar que doenças podem simplesmente aparecer. Não quer dizer que você merece toda a doença que você tem. Você é o causador e responsável por toda a doença que você tem, de maneira nenhuma. Mas muita coisa poderia ser evitada. Você poderia ter uma saúde muito mais plena se você não fizesse o mau uso do corpo e se você também não formasse maus hábitos. E aí esses maus hábitos podem ser formados de diversas maneiras, né? Uma alimentação muito ruim, você assim, se permitindo ser uma pessoa completamente estressada e tudo te incomoda e não ter controle sobre as suas emoções. Você pode se permitir ficar em debilidade por dormir muito mal todo dia, não descansar o suficiente, por não fazer exercício. Então, assim, são muitos os fatores que são escolhas nossas. Mas, claro, a gente tem que entender também que tem doenças que não são escolhas nossas. Simplesmente fomos ali premiados e presenteados por elas, né? E aí a gente tem que refazer a nossa vida para aprender a viver com ela. Eu, por exemplo, eu tenho uma doença que chama doença de Crohn. E é uma doença, assim, muito debilitante. Foi muito debilitante num período, né? Ela me prejudicou demais, eu tive que afastar do trabalho, eu fiquei realmente muito prejudicado pela doença. Mas, depois de um tempo, aprendi a lidar com ela. Ela faz parte da minha vida, eu faço parte da doença, a doença cuida de mim, eu cuido da doença, e a gente vai assim, né? Trabalhando junto.
Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar o mais saudável possível para a doença me afetar o menos possível. A doença de Crohn, não sei quantos conhecem, é uma doença autoimune. Então, assim, nesse período que a gente está passando, todo mundo falando, tem que aumentar a imunidade, você tem que ter mais imunidade, tal. Eu tenho uma doença autoimune, então a medicação que eu faço de uso constante é uma medicação para baixar a minha imunidade. Então, onde a média lá é você no exame de sangue ter 10 mil leucócitos, eu tenho que ter 4 mil. Então, eu tenho que trabalhar 40% de uma imunidade que seria uma imunidade assim, ideal. E aí? Só por isso eu não tenho boa saúde? Não, eu posso cuidar de todas as outras áreas, eu posso cuidar de todas as aptidões e desenvolver uma boa saúde, independente disso. Eu tenho uma doença, mas eu sou saudável. Será que é incoerente dizer isso, né? Assim como tem gente que não tem doença nenhuma, nunca diagnosticou uma hipertensão, uma diabetes, isso aqui nunca foi diagnosticado nada na vida da pessoa, mas leva um estilo de vida que ela é uma pessoa muito mais adoentada do que eu. Então, assim, a gente entender nessa complexidade, a gente tem condição de fazer o melhor possível para a gente ter boa saúde, sim. Acho que é isso. Muito bom. Lucas, vamos às perguntas. Olha só, vê se eu entendi. Se eu quero ser uma vovó super animada, né, com a minha saúde lá em cima, super ativa, eu devo praticar de tudo pouco. Não adianta eu só correr, ou então eu só fazer musculação, ou então eu ficar só me alongando. Eu preciso de tudo um pouco, certo? Certíssimo. E você falou da vovó, eu lembrei aqui, é uma frase que eu costumo falar, né, nas minhas falas, assim, nas minhas apresentações, é que hoje a gente é muito reflexo da forma como a gente cuidou do nosso corpo na última década. Eu vi aqui, né, parece que a maior parte que está aqui é adulto. Então, assim, você lembrar dos últimos 10 anos da sua vida não é difícil, né? Você pensar, nossa, 10 anos atrás eu tinha tantos anos, o que eu fiz de lá para cá? Muito do que a gente vive hoje é reflexo da última década que a gente adotou como estilo de vida. Isso não quer dizer que mudar hoje você só vai ter resultado daqui 10 anos, de maneira nenhuma. Mas eu posso fazer uma projeção, né? Como eu quero estar daqui 10 anos, né? Lembra da continuidade, do princípio da sobrecarga, né? De você não parar para não perder os resultados. Então, para você ter uma forma mais ampla de saúde, sim, é super importante que as pessoas treinem de maneira mais ampla. Faça musculação, mas é legal também, separa lá 2, 3 vezes, faz na esteira, às vezes você só pode ir na academia, né? Você não pode correr na rua e tal, por tempo, não sei o quê. Separa, às vezes faz musculação 3 vezes e faz a esteira 2, 3 vezes também. E aí faz o treino de flexibilidade. Flexibilidade você pode fazer em casa, você não tem que ir a lugar nenhum. Uhum. Sim. E aquela história também de o futebolzinho do final de semana, já fiz meu exercício. Não funciona, né? Não configura ninguém como atleta. Nem que jogue 3 horas de bola direto no domingo. Atingiu o volume semanal e tal, mas negligenciou outras capacidades e outros benefícios que a pessoa poderia ter. Tem e um detalhe também, Lu, é o seguinte, imagina que agora vamos supor que tem um grupo aqui que é totalmente sedentário, não faz muita coisa. Beleza, me animei e vou começar a fazer exercício. Nesse período, todo o início de atividade física, na verdade, de exercício físico, quando você faz de forma intensa, o recomendável é nem fazer de forma intensa. Quando você faz de forma intensa, uma primeira resposta que a gente tem ao organismo é baixar a nossa imunidade. Então, se eu não faço nada, agora não é a hora de começar a fazer nada intenso, porque senão vai ter o benefício total do exercício, você vai ter prejuízo, porque você oferece um estresse muito grande para o corpo. E com isso, o seu organismo vai ali se readaptar. Ele vai, opa, que estímulo é esse? O que aconteceu de diferente? Meu músculo foi muito exigido. Deixa eu combater isso aqui. Então, a gente acaba tendo um período de baixa de imunidade, combater esse agente externo, né, até o seu organismo fazer a leitura do que é aquilo, a gente pode se prejudicar. Então, se não faz nada, não é hora de começar a fazer de forma intensa. Uhum.
Lucas, tem algumas perguntas aqui no nosso chat aqui do Zoom mesmo. Por exemplo, tem uma pessoa que está perguntando qual é o tempo ideal de repouso. Eu acredito que é entre uma atividade e outra. Isso. Bom, vamos falar assim, musculação. Treinou hoje um grupo muscular, sei lá, peito, ombro e braço. É importante que você descanse aí pelo menos um dia inteiro. Se hoje é sábado, você vai treinar só na segunda. Agora, enquanto está fazendo a musculação, fez a primeira série lá, sei lá, 12 vezes. Aí você tem que dar um intervalo ali, intervalo médio de 1 minuto para você recuperar ali alguma energia para fazer a segunda série. Mas também, assim, muito precisa ser avaliado de acordo com a intensidade do estímulo que foi dado. Tem gente que se fizer um treino de musculação lá, uma pessoa que já é mais treinada e tal, que faz um treino de musculação extremamente intenso, o tempo de descanso e recuperação também tem que ser maior. Então, essa pessoa não pode treinar 2 dias depois. Mas ela vai precisar treinar só 4º, 5º dia depois. Tudo vai da intensidade do estímulo que foi dado. Mas, de forma geral, se é musculação, não repete no dia seguinte o mesmo músculo que foi treinado. Certo. Para a gente tentar chegar no ponto do título da nossa roda de conversa, uma das pessoas perguntou, a melhor coisa, então, é misturar vários tipos de exercício. Isso que seria o melhor para o nosso corpo. Assim que a gente vai atingir todo o potencial que a gente tem condição de alcançar. A gente não pode ser só forte, a gente não pode ser só rápido, a gente não pode ser só coordenado, flexível. Né? Só flexível, que tudo bem, tem as especificidades e os objetivos em comum de cada modalidade. Você parar para pensar, um corredor de rua, de maratona e seja lá o que for, ele não tem o mesmo corpo do corredor que faz 100 metros rasos. Né? O Usain Bolt e o maratonista que vence lá a São Silvestre da vida lá. E São Silvestre nem é uma corrida muito longa. Você vê que são 2 perfis corporais completamente diferentes. Um é extremamente forte, musculoso, explosivo, e o outro é magrinho, leve e resistente. Mas a gente, né, aqui, pessoas comuns, normais, filhos de Deus, a gente tem que treinar essas potencialidades todas, porque a gente consegue ser mais do que a gente é hoje. E não tem idade para começar. Um senhorzinho de 60 anos, se começar um treinamento, ele vai ter resultado que às vezes o jovenzinho de 20 não vai começar, porque o de 20 passou 30, passou 40, passou 50 e não fez nada. E o senhor de 60 que começou pode estar aos 70 muito bem. Eu acho isso fantástico, porque a gente vê histórias, por exemplo, eu compartilhei até com um dos grupos que a gente tem de saúde, né, com o Cássio e os líderes dos ministérios aí do Alfa, que estão com o Alfa Esporte. Às vezes tem pessoa que começa com 60 anos, né? Tem um corredor, tem um maratonista indiano que começou com 80 anos a correr. Então, assim, dá para eu começar ainda? Ei, bora lá, agora é a hora, né? Claro que dá. Isso. Tem uma pergunta de uma pessoa que perguntou o seguinte: ela quer perder peso e ela quer hipertrofiar, tá? Certo. Aí o que ela está fazendo nesse momento de quarentena? Ela está todas as manhãs ela faz uns treinos de força, né? Ela tem os elásticos para poder no lugar aí das anilhas, enfim. Uhum. Então que seria a musculação e meia hora de aeróbico. Eu acho que é zumba, alguma coisa mais light, assim, né? E aí, à noite, ela faz um aeróbico mais intenso. Então, ela está treinando 2 vezes no dia, né? E aí, tá certo, tá errado? Para esse período que a gente está passando, tá muito bom. É claro que a gente memória, faz uma memória muscular agora. Faz sim. A questão é que, tipo, se a gente pensar nesse princípio da sobrecarga, talvez ela não vai atingir todos os níveis que poderia nesse mesmo período, sei lá, de 50 dias, 60 dias, com uma estrutura melhor para isso, que seria da academia. Uhum. Mas ela já está perfeita em fazer isso para não ter aquele problema da perda, né? Da irreversibilidade lá. Da reversibilidade, né? Porque se parar de fazer, vai perder.
Então, oferecendo essa resistência muscular e fazendo esse treinamento aeróbio em conjunto, é um bom sinal aí para a pessoa poder emagrecer e hipertrofiar sim, porque não faria também sentido eu dizer que ia hipertrofiar só fazendo aeróbio, isso não vai acontecer. Mas é possível acontecer de só fazer musculação, além de hipertrofiar também emagrecer. Porque a gente sabe que quanto maior volume de músculo no corpo, mais energia é gasto para o funcionamento do corpo. Então, assim, musculação emagrece? Metabólica aumenta, né? Musculação emagrece. Ah, não faço musculação porque eu quero emagrecer. Só vou caminhar. Isso está errado. Porque o estímulo da caminhada é muito pouco. Talvez não seja pouco no início, né? Porque a pessoa não está fazendo nada. Então, caminhar 1 quilômetro, 2 ou 3, já vai ser um esforço grande. Mas muito rápido, o organismo dela vai chegar num platô. E aquele estímulo já vai ser insuficiente para gerar novas respostas. Então, se só quero emagrecer, não importa se vai ser musculação ou caminhada, vai para musculação. Aí eu quero potencializar meu emagrecimento, musculação e treino aeróbio, sim. Isso. O Tabata é considerado, por ser um protocolo de treino já com tempo definido, então ele entraria como já o protocolo fechadinho, porque uma das perguntas é sobre o Tabata aqui, né? O Tabata é um treino protocolado já, né? É de alta intensidade, não é recomendável para as pessoas que não fazem nada começar a fazer um Tabata. Já tem Só que muitas vezes a gente não faz o Tabata da maneira como deveria, porque a intensidade de fato do protocolo, quando ele foi lá estudado, é no ultralimite do esforço da pessoa. Limite, né? Então assim, o Tabata que a gente vê por aí, que a gente faz, não é na intensidade que deveria ser, é bem abaixo. Mas, considerando um Tabata e uma caminhada de 30 minutos, às vezes a pessoa vai fazer um Tabata lá de 7 minutos e vai ter resposta fisiológica melhor do que a caminhada leve de 30 minutos. Mas tem gente que fazer a caminhada é o momento que, além do exercício físico, a pessoa está fazendo o exercício social dela ali, o mental, entendeu? A pessoa está saindo, ela está vendo outras coisas, saiu de dentro de casa, está vendo um movimento, está vendo um passarinho, uma árvore, seja lá o que for, entendeu? E, assim, a gente sabe, Lucas, que o repouso, o sono é super importante, inclusive para quem estima aí a hipertrofia, enfim. Agora, e as pessoas que trabalham à noite? Você daria um conselho? Que é uma das perguntas também. Aí, com certeza, ao longo do período de trabalho dessa pessoa à noite, seu organismo se readaptou a isso, né? A gente tem lá um ciclo biológico. Eu acredito que a doutora Dani e o Luiz tenham falado disso, porque isso sempre faz parte das falas deles, né? A menos que não tenha sido perguntado nada sobre isso. Mas a gente tem um ciclo, né, biológico lá que o descanso ocorre à noite, até por conta de produção de alguns hormônios, hormônio do crescimento, tem um horário certo, específico ali da produção deles. Quando a gente não está descansando o suficiente na hora correta, a gente vai ter sim algum prejuízo com relação a isso. A plenitude da saúde poderia não ser alcançada porque a pessoa não dorme à noite. O sono do dia nunca vai ser tão reparador quanto o sono da noite. Mas a gente entende que é uma necessidade, a pessoa vai trabalhar, vai dormir de dia, vai dormir de dia. O organismo dela, de alguma forma, se readaptou a esse estilo. Agora, ela pode sim, ela deve treinar mais do que nunca, incluir treinamento durante a rotina dela, porque já tem esse prejuízo, né, no descanso pleno como ele deveria ser. Então, assim, ela não pode deixar de reforçar a sua saúde ficando sem fazer atividade física, sem exercício, porque é um componente extremamente essencial da boa saúde. Perfeito. Outra pergunta aqui. Quantas crianças, o que seria indicado para fazer com elas nesse período? Ela e os filhos estão fazendo strong by zumba juntos, e um dos filhos tem 6 anos e outro 13. Tem algum problema? Gastando energia, né? Mais que tem que enfiar movimento nessas crianças. Exatamente. Aqui tem uma de 8 e tem um de 4.
Eu Bicho, vi que eles fazem exercício com você, Lucas. Energia é nas doideira. alturas, né? Faz, é doideira. O menino, por si só, é movimento da hora que desperta até a hora que vai dormir. Ainda já vai dormir assim, vamos, tá na hora de deitar, vamos dormir, vamos. Já vai pulando para a cama, entendeu? Então, assim, naturalmente já se movimenta. Pega essa idade aí já, a minha que tem 8, né? Você falou que tem 13 e 6. 6. 6 eu viver uma vidinha bem preguiçosa, né? Então, assim, se deixar é sofazinha, cama, é telefone e tal. Então, tem que colocar movimento para essas crianças, sim. Que tipo de movimento? O mais básico possível, o natural do ser humano, os movimentos primitivos do ser humano. Andar, correr, pular, saltar, rolar, pendurar. Isso aí o ser humano, primitivamente, tem esses movimentos naturais. Criança mais do que nunca. Você vê criança na escola, onde que vê que é pendurar, onde que vê uma linha que quer passar por baixo ou quer pular. Então, assim, taca movimento nessas crianças aí. Perfeito. Mais Lucas, do que necessário. eu anotei as suas dicas aqui, as aptidões, princípios de treinamentos, recomendações. Eu vou passar o resumo depois para o pessoal. Das perguntas também dá para a gente extrair esse conteúdo, porque seriam as dúvidas, e a gente vai passar no resumo para todo mundo que eu tenho a lista de transmissão, eu e a Lu, a gente vai passar esse resumo para vocês. Quem está no Telegram, lá no grupo Viver Saúde, esse resumo também estará lá, e a semana que vem este vídeo da nossa conversa vai estar subindo para o nosso canal oficial do Espaço Alfa. Maravilha. Isso mesmo, maravilha. E assim, gente, não vamos esperar a quarentena passar. Olha quanto tempo nós já estamos em isolamento e quem ainda não está se movimentando, comecem, né? Devagar. Tá perdendo tempo, exatamente. Ou então retomem. Muitas pessoas pararam tudo, mas não parem. Retomem ou então comecem, porque a gente precisa manter o nosso corpo em movimento. Lucas, às vezes o básico, né? Agachar, levantar, fazer flexão, fazer abdominal, básico. E às vezes quem não pode com muito impacto, um educador físico pode orientar para ter tipos de movimento que consigam fortalecer a musculatura sem tanto impacto. Então existe exercício para tudo e você pode fortalecer o seu corpo e encontrar a potencialidade máxima nele, mesmo com as limitações que se tem, não é isso, Lucas? E eu estou falando aqui, o educador físico na minha frente, ou meu pai. Não, mas é exatamente isso, você pegou a ideia, sinal que você estava ligado na apresentação aí. Essa é a ideia, gente, tem que estimular, o nosso corpo ele é muito responsivo àquilo que a gente oferece a ele de estímulo, né? Físico, mental, até, né, espiritual. Se a gente enche a nossa cabeça com coisa ruim, notícia ruim, a gente fica mal, né, num estado assim mais depressivo, né? Aí tem uma psicóloga aqui, quem sou eu para falar de psicologia, né? Mas é isso aí, todo mundo se soma, né, gente? E a gente tem que dar estímulo ao organismo. O nosso organismo ele é educável. Ele minimamente funciona sozinho, graças a Deus. Gente, imagina se tivesse que pensar para o coração bater, a gente não daria conta. Então, assim, no que precisa, ele funciona sozinho. E funciona bem. A outra parte é o que a gente determina para ele. E aí, será que a gente está sendo um bom chefe do nosso próprio corpo, né? A gente está dando boas ordens para ele, boas missões. Pô, eu quero ter um corpo forte. Aí eu vou dar para ele o sinal que ficar só no sofá, eu vou atingir meu objetivo? De maneira nenhuma. É isso mesmo. Muito obrigada, Lucas. De nada. Muito bom, foi ótimo. E para quem quiser fazer algum exercício, lá no Instagram Boa Forma Adventista, no IGTV, tem uma sériezinha lá que chama Quarentena Fitness. Tem 14 vídeos que eu coloquei só treinando dentro de casa. Dentro de casa, olha o mineirinho falando, dentro de casa. Dentro de casa. Tudo de 20 minutos, no esqueminha assim, intervalado, né? Você faz tantos segundos, descansa tanto, mas não usando nada, num vídeo lá foi uma cadeira, no outro vídeo foi um saquinho de arroz e feijão, nada assim que ninguém tenha, entendeu? Então, 14 treinos, imagina, você faz 14 dias, você já tem 2 semanas de treino diferente.
Quando chegar na terceira semana, volta lá no primeiro. Na Um primeira. 14. Um 14. Enquanto durar esse negócio aí que a gente tá. É verdade. Perfeito. É isso mesmo. O que não pode é parar. Quem para, começa a morrer, gente. Pode ter certeza disso. A musculatura, a gente nasceu para estar em movimento. É isso aí. Isso mesmo. Então, fechamos, certo? Nossa oração para encerrar isso. Nós estamos começando uma nova semana. Então, estamos começando uma nova semana com muita energia desta roda de conversa para começar a se movimentar mesmo. E viver saúde, colocar isso na prática, gente, porque teoria não vai fazer a nossa musculatura chegar à sua potencialidade. Mas lembrando que, eu não sei se nosso cardiologista está aí no meio, mas o coração é um músculo, minha gente. Então, Quem vamos é o cardiologista aí, gente? Tem. Cadê o Fausto? O Fausto tá aí. Opa, Então, falei besteira, coração médico? O nosso diafragma é um Acho que músculo. não, né? Então, vamos para potencializar tudo isso ao máximo possível e viver saúde, sim. É isso que o nosso Deus quer para a gente. E como o último slide que o Lucas colocou, isso é a nossa identificação com saúde. Não é apenas pelo corpo, não é isso? Não é só pelo um bom físico, um corpo trincado, igual os modelos que ele colocou lá. Não, tem algo a mais para isso. Aliás, é o fundamento, não é nem o a mais, né? É o fundamento. O que é o a mais é o benefício que a gente tem de ter uma saúde melhor, de ter movimentos melhores, como diz a Lu, uma vovó mais ativa, para quem está vendo aí a sua próxima década. Mas o que é o fundamento mesmo é a nossa espiritualidade, é o que a gente quer se encontrar mesmo cada vez mais próximo de Deus e ter um corpo apto para o Espírito Santo agir através dele. Amém. Isso mesmo. Vamos fazer uma oração, Lu? Vamos? Você ora? Posso orar? Vamos lá. Deus maravilhoso, nós te louvamos porque o Senhor tem uma mensagem tão incrível para nós. O Senhor nos ama, nos quer bem, quer a nossa saúde e nós queremos responder isso para estarmos mais próximos de Ti. Muito, muito, muito obrigada por todas as informações que nós tivemos essa tarde. Abençoa o Lucas nesse ministério que ele tem de passar informação, de ter uma saúde melhor. Muito obrigada por todas as pessoas que estão aqui. Eu sei que é a voz do Espírito Santo falando com cada uma e que essa mensagem vire prática na nossa vida. E assim vivamos, sim, mais saúde. Muito obrigada e feliz semana para todos nós, na companhia do nosso Deus, dos santos anjos, com proteção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana que vem temos mais. A gente fala? O que tem semana que vem? Teremos... A Rita já está ali, né? Teremos uma nutricionista, Adriele Salles, e ela vai trazer muitas informações para a gente na área da nutrição, vegetarianismo e tudo de que a gente precisa para ter mais saúde ainda. Então, não percam a semana que vem. A Adriele é até parceira do Lucas, eles fazem alguns programas juntos, né? E já aproveitamos a influência do Lucas e já vamos trazer a Adriele também. Então não perca a semana que vem. Pode confiar, né, Lucas? Assina embaixo, minha sócia. Ótimo, legal. Para potencializar o treino tem que ter uma boa alimentação, né, Lucas? Certeza. Então, pessoal, feliz semana e até semana. a próxima roda de conversa. Tchau. Tchau.